No dia 13 de maio de 1888, foi assinada uma lei que proibia a escravidão no Brasil, a Lei Áurea. Aquele que era escravizado era submetido a trabalhos forçados, exaustivos, não remunerados e tinham suas vidas marcadas por muita violência e humilhação. Mas antes mesmo da Lei Áurea, antes da proibição da escravidão, ou seja, antes da abolição da escravidão, tivemos muitos personagens que lutaram contra a escravidão, dentre eles, Luiz Gama. Hoje vou te contar sobre esse personagem real da história do Brasil. Luiz Gama nasceu em Salvador, cidade localizada na Bahia, no ano de 1830. Ele era filho de uma ex-escrava, ou seja, já liberta, Aloísa Marim, e seu pai era um português que morava na Bahia. Portanto, Luiz Gama era uma pessoa livre. Porém, acabou sendo vendido como escravo quando tinha apenas 10 anos de idade. Pior, foi vendido pelo próprio pai. Aos 17 anos, ele teve o primeiro contato com as letras e fugiu da casa de seus senhores, como eram conhecidos os donos de escravos, tendo conseguido, logo depois, documentos que confirmavam a sua liberdade, uma vez que era filho de uma negra liberta. Essa liberdade que se concedia ao escravo se chamava alforria. Como autodidata, que é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor, ele aprendeu a ler e escrever e passou a estudar direito. E usando as letras da lei, começou a defender pessoas em situação de escravidão. A respeito da profissão que exercia, a advocacia, Luiz Gama confessava que advogava de graça e por dedicação sincera à causa dos escravizados no Brasil. Ele não pretendia lucros e só ajudar. Além de advogar, Luiz Gama era abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e patrono, protetor da abolição da escravidão no Brasil. Isso significa que ele lutava pela abolição, ou seja, pela total extinção da escravidão e do comércio de negros. Segundo consta, Gama teria sido responsável direto pela liberdade de aproximadamente 500 escravizados. A coragem e determinação de Gama fizeram com que as demais pessoas acreditassem que seria possível libertar o Brasil e acabar com a escravidão. Em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos, Luiz Gama morreu em São Paulo. Quase 6 anos mais tarde, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, proibindo, enfim, a escravidão no Brasil. Luiz Gama lutou pela liberdade e pela justiça, portanto, um verdadeiro herói nacional. Gostou dessa história? Então nos acompanhe no canal Mundo de Caduzinho. Até a próxima. Tchau!